não vamos aqui em delongas com a explicação o porquê dessas aulas online, mas é para a gente estar sempre contribuindo com os alunos nesse período de pandemia e de isolamento. Nós temos algumas iniciativas do departamento, que é o Isolanato, que são palestras de Morfologia 1, do professor Rodrigo Mota. Nós temos o Anatomia in House, da Medicina da Morfo 2, temos o Morph Speech da Biomedicina, temos da AMC também, isolamento da AMC. Praticamente a anatomia da UF não parou e a gente está contribuindo com os alunos. Então, aqui nós trouxemos alguns expertises aí do assunto, e o senhor, publicamente aqui, eu tenho uma honra de convidar, foi meu professor de Medicina Legal, tem um vasto conhecimento, e eu acho que os alunos vão aprender bastante, e contribuir para a formação médica e de todos os profissionais de saúde que o assistem. Tá? O senhor está com a palavra, o senhor tem 40, 50 minutos, depois 10 minutos a gente abre para um chat para tirar dúvida e discussão. Depois vem o professor Albino. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite, professor Babinski. Obrigado pela presença de todos aqui, dispensando esse momento tão difícil que passa o mundo, que passa o Rio de Janeiro, diante dessa pandemia que nos aflige, nos deixa muito angustiados. Eu, particularmente, que fui médico sem fronteira, imagina, pensei que eu já tinha visto de tudo e não esperava que eu seria tomado com tanta ansiedade, tanta angústia pelo que vem passando o país. Obrigado pelo convite, professor Babinski, já nosso conhecido já de muito tempo, né? Nós tivemos uma dualidade para você ver como é que é o mundo, né? O Babinski foi meu aluno e eu fui aluno do Babinski. Olha que coisa curiosa, para você ter uma ideia do que é a vida, né? A vida é um ciclo, as posições se modificam, e assim nós vamos dar importância a todos, a todo momento, nós temos sempre alguma coisa a aprender com alguém. E fico muito lisonjeado, e também não vejo com tanta expertise minha dentro da medicina legal. Eu apenas sou esforçado dentro dessa área. E a medicina legal, ela é extremamente complexa, porque a medicina legal não demanda só conhecimento de medicina. Se faz necessário conhecimentos mais variados, entre eles de outras ciências muito próximas, da física, como a química, a biologia. Então, para ser médico legista, tem que ter um conhecimento um pouco mais das ciências auxiliares para melhor compreender o fenômeno humano. E tal qual da medicina legal, que está mais próximo, como em qualquer ciência médica, é a anatomia, né? A anatomia, a gente sabe que foi a primeira ciência médica humana que foi estabelecida ali no século XVI por André Vesalius, né? E desde a sua publicação em 1546, De Humanis Corporis Fabrica. A anatomia é a ciência que tem que ser apresentada àquele que vai lidar com a vida humana, com o tratamento da vida humana, que vai ser apresentada ao enfermeiro, ao médico, ao fisioterapeuta, seja lá que área for. Sobretudo na medicina. Foi a primeira ciência em que Hipócrates defendeu. A primeira ciência que Hipócrates ensinou aos seus discípulos, aqueles interessados na arte da medicina. Então, a anatomia é extremamente complexa, né? Porque, por sua vez, algumas pessoas a entendem como uma ciência morta, admitindo que é apenas a ciência do cadáver. A anatomia é muito mais do que isso, porque a gente vê a anatomia não como a anatomia propriamente dita, mas sim como morfologia. Tudo que é dividido, por exemplo, dentro da citologia, dentro da histologia, seja lá em que área for, e que leva em consideração a forma, isso é anatomia. Então, anatomia é a morfologia como geral, seja anatomia macroscópica ou anatomia microscópica. Então, isso é extremamente importante na medida em que nós, patologistas forenses,
e que a nossa formação era o mais variada possível, né? Você vê médicos legistas que são anestesistas, médicos legistas que são ortopedistas, mas em tudo engloba a necessidade de um conhecimento detalhado da anatomia. Agora, há uma peculiaridade, sim, daquela anatomia médico-legal, como me foi dado esse tema, aspectos anatômicos, sob a ótica da medicina legal. Então, aqui vai, por sua vez, uma impressão, de repente, pessoal, da anatomia dentro do contexto médico-legal. Porque a nossa anatomia não se resume simplesmente à anatomia do cadáver, porque nós também entendemos vivo. Então, se nós formos ver a anatomia só do cadáver, vamos tomar como partido simplesmente a morfologia. Só que a anatomia, ela não é isolada quando você está atendendo uma pessoa viva. Ela vem acoplada à função, porque a função, né, a fisiologia, reflete a estrutura. Quando uma pessoa fica doente, quando uma pessoa está diante de uma alteração patológica, essa alteração ela é estrutural, essencialmente estrutural. Pode ser macroscópica, microscópica ou até no âmbito molecular, mas ela é essencialmente estrutural. E se a estrutura fica doente, a função fica prejudicada. Então, restabelecer a função, que é esse o papel que o médico e todos aqueles voltados para as ciências médicas fazem, nada mais é do que estabilizar a estrutura, é reestruturar a forma. E nós, patologistas forenses do nosso necrotério, né, nós lidamos com um lado muito difícil, né? Por sua vez, a gente pouco trabalha com história, porque nos chega um cadáver, e por vezes parte do cadáver, e a partir dali, a gente tentar, dentro da nossa expertise, o melhor caminho para orientar os ditames jurídicos. Então, nós vamos, por exemplo, em questões anatômicas dentro do médico legal, em segmentos próprios da anatomia de superfície para localizar lesões. A nossa anatomia de superfície, ela é diferente, né? A própria dissecção é diferente da anatomia tradicional. Então, os segmentos anatômicos dentro da medicina legal, eles, por sua vez, são um pouco mais amplos, justamente para cercar ali de uma gama de lesões que podem estar situadas em determinadas regiões. Elementos de morfologia que venham a permitir diferenciação entre espécies. Então, veja bem como é que é a anatomia médico-legal. A anatomia médico-legal tem que se socorrer, por vezes, com a anatomia comparada. Ou seja, não basta o médico legista conhecer a anatomia humana. Ele tem que conhecer a anatomia animal. Porque, não raro, nós recebemos lá ossos de animais. Certa vez, muitos daí são de Niterói, certa vez eu fui chamado a uma delegacia quando estava em construção para a implementação do sistema de delegacia legal, e durante aquelas obras foram encontradas costelas sepultadas no piso da delegacia. Então, isso abriu uma investigação do que seriam aqueles ossos, pelo tamanho das costelas e etc., que poderia aparecer ali, poderia representar uma ossada humana. E, na época, eu desenvolvi muito trabalho de antropologia, né? Eu fui à Argentina, em Córdoba, estudar antropologia, depois passei por Colômbia, e depois da Colômbia, um estágio em São Paulo, para que nós pudéssemos montar o laboratório de antropologia dentro do médico legal, como assim aconteceu. E lá fui eu, né? E chegando lá, pelo aspecto externo, nos pareceu que não se tratava de ossada humana. E com detalhe, era simples, cadê a cabeça? E não tinha cabeça. Então, alguma coisa aconteceu onde retiraram a cabeça dessa vítima. E nós levamos esse conjunto de ossadas para o laboratório de antropologia, lá começamos a estudar, já tínhamos uma convicção pessoal que não era ossada humana, mas em medicina legal
não basta convicção pessoal, tem que ser convicção científica, e tivemos que provar que aquela ossada que ali estava não era uma ossada humana, como ficou provado. Tratava-se de uma ossada de cachorro. Então, esses elementos de morfologia e de morfologia comparada se faz presente dentro do estudo de anatomia de ossada. Esses cemitérios clandestinos que, por vezes, são explorados pela polícia, são ossadas humanas misturadas com ossadas de animais. A relação de topografia, morfologia e relação de estruturas e órgãos entre si, é essencial isso, né? Você conhecer não só a forma normal, mas a relação entre um órgão e outro, sobretudo quando estamos fazendo necrópsia de criança, necrópsia de feto, onde precisamos delinear algumas alterações anômalas, algumas alterações da morfologia e que ficasse vinculado à inviabilidade fetal. Então, a topografia, a morfologia e a relação de estruturas e órgãos entre si é extremamente importante. Elementos de morfologia que permitam dimorfismo sexual. Nós já tivemos na nossa prática, não só em vivo, mas em cadáver de criança, dificuldade em estabelecer o sexo biológico, né? O sexo do esqueleto. Por vezes chega um esqueleto para a gente, e a gente precisa dizer se aquela ossada ali é uma ossada masculina ou uma ossada feminina. Propósito esse que fica difícil quando está no período de adolescência, cujo dimorfismo sexual pelo esqueleto é um pouco mais comprometedor. Critérios morfológicos que individualizam a identidade. Não basta simplesmente você individualizar o sexo, individualizar a estatura, a raça. O importante é apontar a identidade. Então, aí, a gente consegue fazer, em conjunto com outros elementos da qual se tem vida daquela pessoa, estabelecer uma comparação com os dados morfológicos que nós estamos vendo no necrotério. É uma radiografia tirada em vida, que a gente pode comparar com a ossada que está à nossa frente. Eu já fiz identificação e simplesmente por pontos característicos entre seios da face. De uma radiografia de seios da face, que eu fiz fotocomparação com uma radiografia tirada do crânio, fazendo uma fotocomparação, né, de radiografia, 12 pontos característicos, e estando todos os elementos da história vinculados àquele desaparecimento, a gente consegue estabelecer essa identidade sem utilizar de outras técnicas mais sofisticadas. Isso permite, assim, fazer, principalmente quando você tem um caso fechado. Um caso fechado, por exemplo, onde teve mortos carbonizados dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de uma loja, dentro de um avião, onde, sabidamente, quais eram as pessoas que estavam naquele momento, naquele lugar. Assim foi feito com relação às vítimas daquele trágico acidente no Ninho do Urubu, né, em que jovens atletas do Flamengo acabaram morrendo carbonizados. Então, era preciso uma análise morfológica do que a gente estava vendo no cadáver e comparar com a morfologia para os exames complementares que esses atletas fizeram em vida. Então, é preciso, então, estabelecer esses critérios morfológicos que individualizem a identidade. E as aplicações forenses da morfologia avançada. Não é simplesmente o aspecto estrutural macroscópico, inclusive microscópico. Pela microscopia, você consegue diferenciar um pelo animal de um pelo humano. Você consegue diferenciar um pelo animal de um pelo humano de uma fibra vegetal. Você consegue diferenciar uma unha humana de uma unha de animal.
Então, existem parâmetros com base na morfologia, aí é um estudo mais avançado, dentro, sobretudo, de microscopia e com colorações especiais que permitem essa diferenciação. O nosso cotidiano, dentro do médico legal, é lidar com crimes, né? A investigação criminal, diríamos aqui, que perfaz 80% daquilo que a gente desenvolve dentro do médico legal. E eu vou desde o necrotério, né? Desde atuar dentro da sala de necrópsias, até a microscopia. A gente consegue explorar o máximo que a ciência pode nos oferecer, junto com os devidos especialistas, naturalmente. Então, aqui, nesse slide, só para mostrar, existe uma indumentária própria. Essa aqui é uma indumentária de circulação dentro do necrotério, que seria um centro cirúrgico, e cada sala onde é executada a necrópsia é denominada de morgue. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um necrotério belíssimo, né, em termos de espaço, com 4 morgues, 3 morgues para necrópsias comuns e um morgue para cadáveres em avançado estado de putrefação. Então, é como se fosse um centro cirúrgico, mas com mesa, equipamento instrumental específico e guardando uma metragem dentro das normas da Agência de Vigilância Sanitária. Como, por exemplo, o espaço de um necrotério, o espaço mínimo é de 17 metros quadrados, com uma distância entre uma mesa e a outra de pelo menos 1 metro. Aqui, após uma necrópsia, nós, depois que temos as vistas, colocamos ela de acordo com as normas do nosso laboratório de anatomia patológica e histopatologia, para que permite a conservação, a fixação para posterior exame microscópico. O estudo da anatomia dentro do médico legal, e aí vai o nosso sonho, é uma anatomia avançada. É uma anatomia, diríamos, a menos cruenta possível. A menos cruenta, e ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia, a menos cruenta seria a menor exposição dos profissionais de necrotério com esses tipos de cadáveres. Nós recebemos cadáveres de tudo quanto é tipo, né? E aí, para lidar com essa anatomia avançada, nós precisamos de equipamentos de última geração, é uma tomografia, ressonância nuclear magnética, e aí nós fazemos aquilo que é o futuro aqui do Brasil, que é já realidade em outros países, que é a virtópsia. Então, seria a radiologia forense, e aí teria que ampliar o conhecimento do médico legal também para dados de radiologia especializada, e melhor será não só o diagnóstico da morte, mas também dirimir dúvidas, como, por exemplo, o trajeto de um projétil de arma de fogo, um tipo de fratura ou patologia que tenha concorrido para a morte. Então, esse é o futuro, né? Aqui do Rio de Janeiro, nós saímos do antigo raio-x para uma radioscopia, da radioscopia equipamentos novos, hoje nós temos no IML um flat scan, né, mas está em vias do médico legal ser contemplado com um equipamento desses de tomografia e, quiçá, de ressonância. Além disso, quem sabe um dia, assim como os ensinos médicos hoje estão avançados na anatomia, como, por exemplo, essa mesa, as necrópsias também poderão ser feitas dessa maneira. Eu vejo até e aí é uma opinião, né, pessoal, eu vejo com muita reserva. Eu acho que essa modernidade toda, tudo isso que nós temos na anatomia, que porventura poderá chegar dentro do médico legal, ela não substitui a anatomia no cadáver.
a dissecção, ela não substitui. Eu acho que a gente tem que receber o auxílio da modernidade, o auxílio da tecnologia, mas nunca substituir aquilo de tão elementar que é o estudo direto no cadáver. Isso é uma opinião pessoal, muitos dos colegas podem ser contrário, ter uma opinião contrária, mas, por exemplo, você dissecar um cadáver e dissecar uma mesa dessa é completamente diferente, porque o médico, ou aquele que trabalha nas áreas de ciências médicas, ele tem que exercitar não só a mente em compreender isso tudo, mas exercitar as mãos também, ele tem que ter habilidade manual, é habilidade em pegar uma tesoura, é habilidade em seccionar, é habilidade que mostra delicadeza, e assim vai. E é assim que tem que ser um médico, né? O médico, ele tem que ter, desde a delicadeza de um tocador de harpa, até a agressividade de um puiron, né? De um cirurgião. Bom, é aquela que é nosso sonho, mas também nós não queremos esse campo de pobreza, esse desastre do estudo da anatomia do cadáver, né? O estudo em necrotério, com cadáveres até certo ponto não desleixados, né? Cadáveres jogados no recinto. Imagina um negócio desse. E você tem que examinar cada corpo desse daí. Tá? E sem perder o brilhantismo do estudo da morfologia para melhor oferecer subsídios à interpretação jurídica. É lógico que um necrotério não é a semelhança do que ocorre na sala de anatomia normal, né? Você vê aqui, e isso é muito legal, né? Assim, é muito bacana você ver os alunos interessados pela anatomia, porque a anatomia é muito curiosa, né? Principalmente quando se trata de cadáver, desperta uma curiosidade infinita. Então, no estudo anatômico, você pode ter essa quantidade de pessoas, mas no necrotério não pode. E na época que eu era diretor do Instituto Médico Legal, nós tínhamos lá, às vezes, muita dificuldade no sentido de mostrar que nós vamos receber os alunos aqui dentro do Médico Legal, mas não pode ser uma quantidade tão grande quanto é estudar na anatomia, porque o corpo que está na sala anatômica das universidades de ciências médicas, o corpo que lá está, ele está formalizado. O necrotério é um ambiente com uma insalubridade altíssima. Então, se você tem toda essa divisão de área de 17 metros quadrados, no mínimo, com uma distância de 1 metro, 1,5 metro entre uma mesa e outra, e um espaço à sua volta o suficiente para o seu deslocamento, quanto mais pessoas estiver dentro desse necrotério, essa insalubridade aumenta muito. Então, na nossa anatomia, ela vai desde a anatomia humana até a anatomia animal comparada, estudando a anatomia dos órgãos, das vísceras, partindo para a microscopia e também o estudo da morfologia frente a análises sensoriais específicas, como a imunohistoquímica. É lógico que a ciência, a anatomia, ela é uma só. Então, nós vamos seguir os parâmetros gerais de anatomia. A descrição anatômica em medicina legal segue os mesmos parâmetros da descrição da anatomia geral, considerando os planos imaginários, as secções, as distâncias e tudo mais que a gente aprende na base da anatomia, como mostra esse slide. E também não é demais lembrar, uma vez que no início da nossa apresentação a gente falou da morfologia como geral, né? Não a morfologia macroscópica, mas para microscópica também, você conhecer bastante a histologia, né? Até mesmo para interpretar aqueles dados técnicos que vai ser lavrado pelo especialista em histopatologia dentro do necrotério. Ele vai lhe informar detalhes histológicos, cabe você interpretar. Por mais que ele dê um diagnóstico, mas você tem que ter um juízo crítico daquilo que foi descrito. Então,
por exemplo, a anatomia da pele, né? Da anatomia da pele, mostrando aqui todos os estratos, a epiderme, a derme, a hipoderme, o plexo venoso superficial, o plexo venoso profundo, né? E mais aqui na hipoderme, as anatomoses arteriovenosas, tudo é importante para você entender, compreender alguns fenômenos que vão ocorrer, por exemplo, diante de uma vítima que foi exposta ao calor, que foi exposta ao frio, porque nós sabemos que a exposição a temperaturas pode levar a um desbalanço do sistema termorregulador que está lá no hipotálamo. E esse organismo pode, dentro das condições ambientais que ele está, não conseguir se adaptar, apesar da reserva fisiológica que todos nós temos. E não adaptando, a gente pode ficar doente. E, por vezes, ficar doente pode morrer. E, sendo uma causa externa, esse cadáver vai para dentro do Instituto Médico Legal. Então, uma exposição ao calor, exposição ao frio, se houve um aumento do fluxo por sanguíneo, por vasodilatação ou vasoconstrição, quando se trata de frio, acaba fechando esses esfíncteres anastomóticos, arteriovenosos. Isso tudo pode ser visto, uma vez que a camarada morreu, na histologia. Isso tudo pode ser aventado pelo legista numa sala diante de uma vítima dessa exposição a temperaturas alteradas. Então, é importante ter esse conhecimento da anatomia microscópica. Prosseguindo, isso aqui é um detalhe maior disso que nós falamos, né, em termos disso. Inclusive, a cocaína. E ela inibe a recaptação da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, ela inibe essa recaptação. Então, a nível central, você tem um mar de dopamina ali, levando justamente aquela sensação de prazer, né, de satisfação, em que a pessoa fica desinibida. Mas, em contrapartida, né, em outros órgãos, aumentando a atividade muscular, isso acaba aumentando o metabolismo, portanto, produzindo muito calor. Em contrapartida, ao nível de sistema nervoso periférico, né, você tem vasoconstrição. O camarada tem muita produção de calor, mas ele não consegue perder. Pelo mecanismo mais eficiente, quando a temperatura está muito alta, a temperatura corporal está muito alta, que é a sudorese. Então, se a sudorese está prejudicada por conta de uma vasoconstrição provocada pela cocaína, isso pode levar à morte. Então, a morte súbita, principalmente quando você chega de 0,2 gramas a 1,5 grama de cocaína, é morte, não tem outra, uma intoxicação brutal. Você pode ter detalhes de histopatologia forense, né, nessa anastomose arteriovenosa, que vai se mostrar bem alterada por conta desse fechamento esfincteriano. Prosseguindo. Então, você conhece a anatomia de superfície, você conhece a distribuição das linhas de força, as linhas de Langer, né, que tanta gente estuda. E, com ele, uma lesão, por exemplo, provocada por um instrumento perfurante de médio calibre, que perfura, não corta, portanto, ele não secciona as fibras, ele afasta, mas rompe um pouco da elasticidade da pele, de modo que, quando você tira esse instrumento, como um furador de gelo, ele acompanha, né, a memória das fibras elásticas da pele, ela não é perfeita, né, ela é estirada, ela retorna, mas não retorna como deveria retornar. Então, as fibras de tensão da pele, as fibras elásticas de tensão, acabam exercendo um efeito de tração e deixam um aspecto em casa de botão, né? Ou seja, uma lesão em botoeira. Então, o conhecimento da anatomia de superfície, com distribuição das linhas de força, em cada sítio, né, cada segmento anatômico, junto com conhecimento da localização das fibras elásticas, que não está na epiderme, sim na derme, né? Isso te permite interpretar uma lesão provocada por instrumento perfurante de médio calibre, por exemplo. Assim como, num tiro, o projétil, pelo seu efeito
martelo, né, efeito direto, de pancada, esse é o efeito de cunha, vencendo a resistência da pele, vencendo a elasticidade da pele, te permite, com isso, delinear, com base na morfologia do projétil, a forma daquela ferida, com base em conhecimentos anatômicos, porque a pele ela não é igual nos seus estratos em todos os segmentos. Nós sabemos, por exemplo, que na palma da mão e nas plantas dos pés, nós temos um segmento extra na epiderme que se chama extrato lúcido. Então, isso dá uma maior espessura. Então, um ferimento provocado por projétil de arma de fogo na planta dos pés, na palma das mãos, vai ter um aspecto mais estrelado por conta desses detalhes anatômicos, que é diferente do aspecto de ferida de entrada por projéteis em outras áreas do corpo humano. Então, você veja aí, de novo, a anatomia crescendo e dando subsídio à interpretação médico-legal. E assim é como a anatomia do osso, né? E aí você conhecendo a anatomia do osso, principalmente do crânio, e sabendo que o crânio é um osso diploide, se é um osso diploide, você tem duas camadas compactas com uma camada esponjosa dentro, um ferimento desse provocado por projétil de arma de fogo, na ferida de entrada, ela abre um aspecto circular. E no ponto de saída do osso, tem a forma de um funil, ou um tronco de cone. É como você observa aqui, nessa abóbada craniana, na face externa, bem circular. Quando você vai olhar pela face interna da abóbada craniana, com muito capricho, você vê que ela descreve um cone. Isso é interpretado com base na anatomia, porque se trata de um osso diploide. E tratando-se de um osso diploide, qualquer instrumento de natureza pérfuro-contundente vai deixar essa forma em tronco de cone. E nas vísceras, por exemplo, aqui no coração, como você vai estar vendo, você vai ter que unir não só a morfologia, né, mas entender no ciclo cardíaco se esse coração estava em diástole ou ele está em sístole. Se ele está em diástole, ele está enchendo de sangue. Se ele está cheio de sangue, um projétil passa por um efeito, inclusive hidráulico, transmite energia de forma radial, e você pode ter um coração explodido. O mesmo projétil, como está nesse caso aqui, o coração não está explodido. Né? O coração está inteirinho, você apenas vê uma ferida de entrada. Então, provavelmente, isso se deu no momento em que estava ocorrendo a sístole, né? E que o coração conseguiu segurar ali, vamos dizer assim, a pancada, o coração como um órgão conseguiu segurar a pancada, né? E ficou só essa ferida. Então, você, veja só a importância de você ver no momento imediato da morte, a união da morfologia com a fisiologia, e você assim compreender como se dá. Então, uma ferida aqui é diferente de uma ferida, por exemplo, no pulmão. O pulmão, você não vê um pulmão explodido, mesmo com projéteis de alta aceleração. Por que você não vê com projetos de alta aceleração? Salvo outros, como projéteis do tipo Exploder, que eles entram e explodem. Mas nesse caso aqui, não sendo um Exploder, você vê que o pulmão, ele resiste à passagem em projéteis de alta aceleração. Entende projétil de alta aceleração? Aquele que tem uma velocidade supersônica, ou seja, acima do som. A velocidade de som é 340 metros por segundo. Então, qualquer coisa com velocidade acima de 340 metros por segundo é uma velocidade supersônica, certo? Então, você diz que é o projeto de alta aceleração. Os livros de medicina legal, alguns dizem que é 500 metros por segundo, outros dizem que é 600 metros por segundo. Independente disso, essa mesma lesão que você encontra aqui com o mesmo projétil no pulmão e que encontra no coração quando ele estava em sístole, você vai para o fígado e o fígado está explodido, e é o mesmo projétil. Por quê? Porque a densidade é diferente. O tecido pulmonar é um tecido mais elástico, ele suporta a distensão. Então, é conhecimento de anatomia envolvido e aplicado dentro da medicina legal. Assim como essa ossada que eu examinei na época em que eu era da antropologia, do médico legal,
e que chega de um cemitério clandestino, uma ossada, e esse externo, e esse buraco aqui no meio, né, com uma fissura, como você pode notar, o delegado até falou, doutor, olha, a gente viu esse buraco aí, isso foi passagem de projétil, né, de arma de fogo, pelo visto. E a gente aprende, dentro da medicina legal, a não falar nada. Né? A gente fala através de laudo, a gente só fala se for em depoimento oral. É muito complicado em medicina legal você falar. Então, a gente balança a cabeça, a gente gesticula, a gente até deixa para depois. Muitas vezes nós somos cobrados, né? O que o senhor acha que é isso? E eu sempre respondo, eu não consigo responder nada de pronto sem que eu tenha pensado pelo menos 2 vezes. E é assim que a gente tem que fazer em medicina, é assim que a gente tem que fazer em patologia, em anatomia, e é assim que a gente tem que fazer nas nossas provas. Não vai escrever, essa questão é fácil, deixa eu marcar, não faça nada de pronto sem que você tenha pensado pelo menos 2 vezes. Às vezes, eu falava, Reginaldo, mas você tem um laboratório à sua disposição, dá essa resposta o mais rápido possível. Aí eu falo o seguinte, o senhor pode exigir o máximo da ciência, só não pode apressá-la. Então, tem que ter muito cuidado. Quando o delegado me falou isso, eu olhei, vamos analisar com toda a sofisticação. Não seguir muito, por mais que você tenha a sua convicção pessoal, como eu falei no início da nossa apresentação, nós temos que ter convicção científica, e assim não é só no médico legal, é na medicina inteira, é na ciência médica inteira, é convicção científica. Então, isso daí não tem nada de passagem instrumento pérfuro-contundente, não tem nada de passagem projétil de arma de fogo. Isso, simplesmente, é uma alteração, porque a gente sabe, e olha aí entra outro campo da morfologia, que é a embriologia. Para você, se você quer ser assim, um bom ortopedista, quer saber tudo de osso, conheça a embriologia do osso, conheça a célula do osso, conheça a microscopia do osso, a fisiologia, você tem que saber tudo. Eu sou um grande cardiologista, como eu já tive colegas meus, cardiologista, quando entrou no necrotério, falou, é a primeira vez que eu estou vendo uma coronária com aterosclerose num cadáver. Então, é preciso a gente ter a responsabilidade muito grande em buscar conhecimento. E a embriologia é importante para isso. A gente sabe que da embriologia do externo, vem as figuras cartilaginosas, das laterais para o centro, e vai se moldando. E desse jovem, parece que não se moldou completamente, ficou essa abertura e com uma fissura ainda que estava por soldar. A gente tem que ter conhecimento também de alterações fisiológicas por conta de gravidez, que vai alterar a morfologia. Conhecimento de distribuição de segmentos anatômicos, até para fundamentar uma área de superfície corporal queimada, como a gente vê. Conhecimentos do que é normal, como, por exemplo, um estômago, e aí você faz uma necrópsia e encontra um estômago desse tamanho. Então, é preciso que você tenha conhecimentos de morfologia e de detalhes de anatomia e saber que isso daqui não é normal. Conhecer a morfologia normal de um coração e toda aquela área que uma vez, em algum momento da vida dele, sofreu sofrimento de isquemia, e dá uma alteração morfológica que tem que ser reconhecido pelo patologista. Assim como a espessura das suas paredes, né, que envolve as suas cavidades, que, por sua vez, pode estar dilatada com uma parede fina. E, às vezes, uma cavidade bem fechadinha, com uma parede espessa. Assim como a morfologia daqueles elementos que decorrem de atividade de defesa, de adaptação, com formação de coágulos, seja o lardaço, quando a pessoa não teve o tempo suficiente para que pudesse se fazer com naturalidade, até aquilo para não confundir o que é coágulo com trombose. Conhecimentos específicos do cérebro e detalhes da vasculatura cerebral, inclusive do tronco cerebral, como esse círculo arterial do cérebro que eu dissequei, e eu não sei se o Albino está na sala, o Albino deve estar olhando isso aí e falando, mas eu não estou vendo um círculo arterial, estou vendo um círculo
aterosclerótico. Se o Albino tiver aí, outro patologista, é isso mesmo, o Albino e todos os demais aí. A gente praticamente não vê o círculo arterial. Eu dissequei e eu estou vendo mais gordura, mais ateroma do que qualquer outra coisa. Mas confesso que eu me orgulho dessa dissecção que eu fiz aí, ficou bonitinho. Conhecer os espaços anatômicos entre as meninges e verificar o tipo da hemorragia. Se é uma hemorragia extradural ou se é uma hemorragia subdural. A tonalidade dos órgãos é importante. Você olhar e diz, essa tonalidade não segue os padrões normais que condiz com a anatomia, como, por exemplo, encéfalo esverdeado numa meningite. E também observar os contornos dos giros cerebrais, das circunvoluções, no caso de uma licencefalia dessa, onde você tem, por exemplo, em alterações genéticas, como no cromossomo 17, que pode dar uma aberração dessa natureza. As alterações que podem decorrer de genitália, principalmente se tratando de violência sexual, saber o que é um ímen, né, íntegro, onde você tem uma borda fixa ou aderente, uma borda livre, e que ela tem morfologias diferentes. E não confundir determinadas apresentações no ímen como se fosse rotura. Então, você tem que conhecer anatomicamente um ímen como é, as suas variações anatômicas e os entalhes, que podem futuramente confundir com rotura. Como esse daqui, que nada mais é estruturas vinculadas ao teto, né, a base aqui dos pequenos lábios, e que não tem nada a ver com violência sexual. E obedecer, sobretudo, às variações de técnicas que existem em necrópsias, que é a mesma adotada lá na necrópsia clínica, na patologia, e que diverge um pouco das segmentações de anatomia, como a técnica de Virchow, Rokitansky, Letou, Ligon, e cada um tem uma particularidade, uma especificidade dentro da anatomia. Então, você pode fazer, como, por exemplo, aqui, uma incisão submento externo chifo-pubiana, ou abrir em Y, abertura também na espondileia, e na criança, né, que sempre nos choca mais um pouquinho, sempre examinar o corpo na posição anatômica, do dorso à frente, medir, tudo é medido dentro do médico legal, não somente as lesões, o cadáver também tem que ser pesado, o diâmetro anteroposterior, o diâmetro bitemporal, a circunferência cefálica, a circunferência torácica, a circunferência abdominal, né, o comprimentozinho do bebezinho, né, as aberturas específicas, né, da incisão biacromial, e naquilo, na cabecinha dela, seguindo esse mesmo padrão, expondo o periósteo, ruginar, ver o ponto de maior sensibilidade, principalmente de fragilidade, vamos dizer assim, principalmente nas áreas de moleira, fazer uma técnica chamada técnica de Benek, que é diferente, a gente não passa um serrote na cabecinha de criança, senão a gente acaba destruindo elementos importantes, mesmo porque a gente tem que expor o seio sagital superior, se for feto, alguma coisa que está apurando de tocotraumatismo, é preciso expor o seio sagital superior para a gente ver se tem sangue lá dentro. Eu não posso passar um serrote na cabecinha, então tem que abrir em aletas pela área de maior fragilidade, as áreas de moleira ou de fontanela, abrindo em leque. Essa é uma técnica própria de abertura de crânio, chamada técnica de Benek. Biacromial, né, aqui em Y, então a gente começa aqui verificando os órgãos, depois a gente vai extrair esse plastão torácico, observa aqui os órgãos em loco, né, aplicando, portanto, aquela técnica de Rokitansky para ver justamente a topografia, a relação de um órgão com o outro, como está fazendo aqui, até retirar e verificar aqui fora, aí a gente sai do Rokitansky, até a relação, pode ser a relação anatômica ou relação fisiológica, a gente pode tirar o bloco cardiorrespiratório, bloco digestivo, examinar eles numa relação entre um órgão e outro. E as demais aqui, como, por exemplo, no caso de um feto desse,
Olha que baita de comprimento de cordão umbilical, até de 50 a 80 centímetros, considerado normal o comprimento. Aqui tem muito mais, e pode estar relacionado com circular de cordão. Analisar os detalhes da placenta com seus cotilédones. Então, imagina você, gente, né? O médico legista, ele tem que conhecer a anatomia toda, o patologista tem que conhecer a anatomia toda, né? Não é o especializado, o cardiologista que conhece o coração do sistema circulatório, mas ele tem que saber toda a anatomia. E assim é a medicina, né? Como um todo. Você tem que ser, primeiro, um generalista, um bom generalista, para se tornar um excelente especialista. Agradeço aí o convite, espero não ter atrapalhado ou errado muita coisa e ter passado alguma bobagem para vocês. Obrigado, Babinski. Muito obrigado, professor Franklin, foi belíssima a sua apresentação, nós que somos da anatomia, e na área médica, cirurgiões, é sempre um prazer ter aula com o senhor, foi um espetáculo, espero que os alunos entendam que a medicina legal tem algumas imagens que são mais chocantes, né, do que outras, mas faz parte da profissão, da especialidade.